Rubem, o primogênito de Jacó, aquele que deveria ser o líder, mas cujas ações marcaram sua descendência para sempre. Rubem, o filho mais velho de Jacó, nasceu em um momento de grande expectativa. Como primogênito, ele era o escolhido para liderar as tribos de Israel após a morte de seu pai, mas sua história é marcada por falhas e tragédias que moldaram seu destino. Ele era, sem dúvida, o primeiro na linha de sucessão, mas seu comportamento e suas escolhas complicaram profundamente sua posição. Mesmo com o privilégio da primogenitura, Rubem falhou em momentos cruciais, como quando se envolveu em um pecado grave, deitando-se com Bila, a concubina de seu pai, um ato que marcou sua queda diante de Deus e de sua própria família. O dilema de Rubem é o dilema de muitos de nós. Ele tinha todas as vantagens de ser o primogênito, mas perdeu a oportunidade por causa de sua falta de autocontrole e de sua desobediência. A história de Rubem é um lembrete de que, mesmo com as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, nossas escolhas podem nos afastar do propósito de Deus para nós. Como ele, muitos de nós temos grandes potenciais, mas falhamos em honrar as responsabilidades que vêm com esses dons. De uma nação chamada para ser a luz do mundo, Rubem falhou em ser um exemplo de retidão. Mas, assim como ele foi confrontado com as consequências de seus erros, também podemos aprender com suas falhas. Rubem nos ensina sobre os perigos da indulgência e da desobediência, e nos lembra que, com grandes bênçãos, vêm grandes responsabilidades diante de Deus e das pessoas. Se a história de Rubem está te tocando, curta o vídeo e vamos juntos refletir sobre como nossas escolhas podem moldar nosso futuro. Rubem, o primogênito de Jacó, teve uma responsabilidade enorme em suas mãos. No entanto, suas ações e decisões não refletiram o valor do privilégio que lhe foi dado. Como primogênito, ele deveria ser o líder da família, o responsável pela linhagem e pelo bem-estar das tribos de Israel, mas, em vez disso, ele falhou gravemente. O pecado de Rubem, ao se deitar com Bila, não apenas arruinou sua honra, mas também afetou toda a sua linhagem. Jacó, em seu leito de morte, o desaprovou e disse que ele não teria o direito de liderar, pois ele subiu à cama de seu pai. Gênesis 49:4. A tragédia de Rubem é o reflexo da luta entre o potencial dado por Deus e a responsabilidade que ele falhou em cumprir. Ao fazer escolhas impulsivas e desrespeitosas, Rubem perdeu a primogenitura e, com ela, a oportunidade de ser o líder espiritual e político de sua família. O ato de desrespeitar seu pai, embora fisicamente envolva apenas um pecado de moralidade, tem implicações muito mais profundas. O pecado de Rubem foi um reflexo de sua falta de respeito pelas regras divinas e pela ordem que Deus estabeleceu dentro da família. Enquanto as bênçãos de primogenitura foram dadas a Judá, Rubem se viu relegado a um segundo plano. Mas, mesmo em suas falhas, a história de Rubem não é apenas sobre perda, é também uma advertência para todos nós. Ela nos lembra da importância de honrar as responsabilidades que nos são dadas por Deus e da necessidade de autocontrole e de respeito pelas ordens divinas. A falha de Rubem nos ensina que, apesar das bênçãos de Deus em nossas vidas, a desobediência pode nos desviar do nosso propósito e do plano divino. A história de Rubem nos leva a uma profunda reflexão sobre as escolhas que fazemos ao longo de nossa vida. Como o primogênito, ele foi chamado para ser líder, mas suas decisões erradas e sua falta de autocontrole o impediram de cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Rubem nos ensina que, por mais que sejamos abençoados, o caráter e a obediência a Deus são fundamentais para que possamos cumprir nossa missão e legado. Ele era abençoado, mas sua falta de reverência a Deus e a seus pais o levou a um destino de perda e arrependimento. Sua história nos lembra que o pecado não tem apenas consequências imediatas, mas também reverberações que podem afetar gerações futuras. O fato de que, mesmo após a falha, Rubem não conseguiu recuperar o respeito que seu nome merecia é um lembrete de que o pecado afeta não apenas o indivíduo, mas também sua família e sua linhagem. No entanto, assim como Rubem teve que enfrentar as consequências de seus atos, nós também temos a oportunidade de refletir, aprender e nos arrepender.
Rubem nos ensina sobre o valor da integridade, da responsabilidade e do respeito às ordens de Deus. Sua falha é um chamado para todos nós. Devemos viver com responsabilidade, honrar aqueles que estão acima de nós e manter nossos corações obedientes ao Senhor. Que possamos aprender com a história de Rubem, não apenas para evitar os erros que ele cometeu, mas para nos lembrar de que, mesmo diante das falhas, sempre há a oportunidade de nos arrependermos e de buscarmos a restauração em Deus. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe com seu irmão na fé. Vamos juntos espalhar as histórias que edificam e aprendem com os exemplos que Deus nos deixou.